Fala, bichos dessa minha natureza, estamos começando mais um episódio do Bicho Gente Podcast, hoje com um assunto, cara, muito diferente, medicina veterinária do coletivo. Já parou para pensar que a medicina veterinária pode ser não só animal por animal, mas pode ser um pouco maior do que isso e um pouco além, tanto na atuação quanto nas interpretações? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, de muito peso, para falar desse assunto. Eu sou Fernando Félix, adestrador comportamentalista. Aqui do meu lado, Irene Prestes, psicóloga e antropóloga. Tudo bem, Irene? Oi, tudo bem? Olá, gente. Então, estamos muito animados com essa roda de hoje, porque realmente trabalha essa questão para fora do privado, né? A gente sempre discute os animais domiciliados. E hoje a gente quer falar desses animais que estão no entorno, que estão na sociedade, num espaço público, estão na rua. De que forma nós trabalhamos essa relação homem-animal nesse espaço. E nossa convidada é especialista nesse assunto. Vou contar um pouquinho sobre ela, né? Ela tem formação em ciências biológicas e medicina veterinária, né? É doutoranda no programa de ciências veterinárias do coletivo aqui na Universidade Federal do Paraná, docente de bem-estar animal do programa, né, WPA, né, que é um programa internacional de proteção animal. Participa também da Antrosul e da USP, que é um centro de pesquisas científicas sobre, né, o animal. É consultora técnica do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo e fundadora do curso MECA. Ela vai falar disso pra gente, tá? Muito importante. Que discute o manejo etológico de cães de abrigo. E ainda, nossa convidada atuou e atua, né? Ela está chegando de lá no programa de pós-desastres das enchentes que nós sofremos, né, no sul do Brasil, as enchentes de Canoas. Então ela vai trazer um conteúdo quentinho para nós aqui, né? Estamos falando de Lu Baldan, né? Muito obrigada por sua presença aqui, bem-vinda, tá? Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês e um prazer falar desse assunto que eu gosto muito. É minha área. É a sua área, né? A tua praia, tá toda aí. Tá toda aí na sua praia, né? Então a gente começa falando disso, né? O que é isso? Medicina veterinária do coletivo. Que características são essas dessa proposta que é novo, é diferente para nós? É bem isso que você falou, é recente no Brasil, né? Inclusive, não é todo mundo que conhece. Quando você fala medicina veterinária do coletivo, a pessoa, né? Não sei. Então, é recente. Mais propriamente dito, eu vou te falar que a medicina veterinária do coletivo, ela só foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária em 2010, tá? Então, é novo pra gente, é muito recente, né? E, desculpa, 2010, minto, 2021. Nossa, então é muito novo, eu já sei 2010, novo agora, então. Não, 2010 foi um outro acontecimento que eu vou contar também. Ok. Então, assim, o Conselho Federal de Medicina só reconheceu agora, recentemente, né? E foi no dia 28 de abril, olha só, vai fazer aqui... Vai fazer aniversário agora. Vai fazer aniversário. Só que tudo começou quando a gente, se você olhar para trás e começar a ver como é que era o controle populacional, né? Então, que o controle populacional deveria incluir as pessoas também. Então, deveria ser visto como uma saúde única, né? E aí, quem começou a trabalhar num projeto composto dessa forma foi a professora doutora Rita Garcia, né? Ela começou a desenvolver um trabalho lá em 1995 em Taboão da Serra, em São Paulo. E foi um trabalho super bem feito e aí começou toda essa coisa do coletivo. Então, em 2010 que se criou a primeira Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo. Então, assim, foi nessa época que que a gente começou a trazer pesquisadores para o Brasil. Eu estava lá nesse evento. Que bom! Faz parte dessa história. Sim, a primeira Conferência Internacional. Então, a gente... vieram muitos pesquisadores de fora, né, do Brasil, trazer essa linguagem para a gente, que a gente não conhecia. Tá? Então, e foi isso. E aí, a Universidade Federal do Paraná é a primeira pioneira nisso, né? Em trazer esse tema para a graduação, para a residência e a especialização. Né? Então, o IMVC trouxe a especialização para o Brasil.
né? Então, baseado nessa resolução do Conselho Federal de Medicina. Foi a partir de 2021 que começou a primeira turma de especialização no Brasil. Que legal. E como que você diria, assim, que é a diferença principal na atuação da medicina veterinária tradicional para a medicina veterinária do coletivo? Boa pergunta. Então, ela atua, basicamente, eu vou até olhar aqui para não esquecer de nenhuma área, ela atua em 5 vertentes, 5 bracinhos que a gente chama, né? Então, ela trabalha na medicina veterinária integrativa, então, acupuntura, tal, ela faz parte do coletivo, tá? Ela atua como medicina veterinária legal. Então, toda a parte pericial, né? Vamos supor, você vai periciar maus tratos. Isso é medicina veterinária do coletivo. Que legal. Faz parte do coletivo, tá? Ela atua como medicina veterinária de desastres, que foi o que a gente ajudou lá em Canoas, né? Ou em Porto Alegre, toda aquela região metropolitana. E também o outro braço é a medicina de povos originários e tradicionais. Então, atua em comunidade ribeirinha, comunidade indígena. Então, faz parte também do coletivo. E o último braço, a medicina veterinária de abrigos, que aí é a minha praia. Né? Então, eles atuam em tudo isso. Isso que diferencia o coletivo. Entendi. Tá? Trazendo todas essas áreas para a gente. E a integra isso que a gente compreende de saúde única. Exato. É. Bem-estar único, saúde única. É o que a gente quer trazer. Né? E você tem mais alguma pergunta sobre o geral? A gente pode começar a aprofundar. Ele já fica se coçando ali, porque ele quer saber. Legal, tipo assim, é muito legal. Inclusive, a Lu falou que tem formação de bióloga, né? Sim. Então, o conhecimento é muito abrangente. Só que aí, quando começa a falar de abrigo, cachorro e... né, começa a entrar na nossa praia. Fica perto. Isso. Ele tem um problema, ele vai falar de uma problematização, vou deixar para falar um pouquinho mais depois, porque acho que ele já lembrou do caso dele lá. Que legal. Mas vamos falar um pouquinho mais antes, né, de como que isso se organiza, né, os desafios, o planejamento dentro dessa área, né? Como que ela está estruturada, né? O que a gente gostaria, né, é que isso, que toda universidade pudesse começar a ter essa disciplina, né? O que não acontece ainda, tá? Porque ela precisa ser divulgada, né? E o poder público precisa estar conversando diretamente também, né, com a medicina veterinária do coletivo. É importante que a gente se converse, né? Então, eu acho que para expandir isso, nada melhor do que a universidade. Eu acho que partiu da universidade. Que é o centro ali que pode que pode desdobrar isso para a comunidade, isso, né? Expandir, exatamente. E dentro dessa área, Lu, no meio acadêmico, existe abertura para a comunidade que não é universitária? Sim, boa pergunta. Por exemplo, a gente tem aqui na Universidade Federal do Paraná, existe o Centro de Medicina Veterinária de Coletivo. Lá dentro, onde a gente atende a população. Né? Então, por exemplo, todo mundo que tem CAD único, né, pode ser atendido lá. Então, a gente atende essa população, atende os protetores, né? Então, existe Mas eu pergunto assim, no sentido da instrução. Existem meios de acesso da comunidade, isso, não ao atendimento, mas à construção do conhecimento. Isso aí, que era a minha pergunta, viu? A gente tem uma sintonia, Sim, a gente trabalha. Como é que a comunidade tem conhecimento disso? Isso. Boa. Então, a gente tem projetos ou não tem conhecimento. A gente tenta passar para a população ao máximo. Então, a gente tem projetos de extensão também, né? E a gente leva esses projetos para comunidades. Tá? Então, tem patrulha veterinária, por exemplo, que a gente leva para escolas. E aí ensina as crianças o que é a medicina veterinária do coletivo. Tá? Tem um projeto que é lar temporário. A gente abre isso para a comunidade. Se você quer ter um cão na sua casa, você pode participar do lar temporário, né? Então, tem como se cadastrar nisso, né? Existem famílias voluntárias que estão se cadastrando para participar do lar temporário. Legal, né? legal. E tem um outro projeto, que chama Adote um Adulto. Então, é um projeto que a gente leva cães adultos, né? Então, de adulto para idoso, em eventos de adoção. Então, a gente escolhe um abrigo e ajuda
a divulgar esses cães, os eventos de adoção. Show. E lá a comunidade fica sabendo do coletivo, porque a gente sempre está explicando, a gente distribui panfletos, né? Sempre com QR Code, que agora tem QR Code, né? E o pessoal já lê o que é, né? Eu não sabia que isso era medicina veterinária do coletivo. Ou eu nunca vi falar da medicina veterinária do coletivo. Então a gente vai divulgando isso para a comunidade. Legal. Né? E escola, né? Eu acho que é um bom centro para poder fazer isso. É um bom caminho para divulgar. Isso. Mas os desafios aí são enormes, né? Então é algo que começa de pouquinho, né? A gente, olhando para o Brasil, né? A gente está engatinhando ainda nessa área, né? Mas ela é... Eu acho que quem entra nessa área se apaixona. Ela é apaixonante. Porque faz diferença para muita gente, muitos indivíduos, né? Até todas as gentes acho que vai, né, fazer... Qual que seria o ideal? Onde a gente quer chegar, né, na proposta do coletivo? O que modelo a gente teria, né, fora do Brasil, onde as coisas funcionam, estou pensando em harmonia, né, com relação ao que é do espaço público, né, com as relações, buscando essa qualidade de vida, o bem-estar entre homens e animais. Aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Por exemplo, se a gente fala de abrigos, né, qual é o ideal hoje em dia? É que não houvessem abrigos, ou se... Quando tem que ser uma casa de passagem. Então, esse é o ideal, esse é o sonho dentro do coletivo, entendeu? Quando a gente olha para um abrigo, eu falo, tá bom, eu estou resgatando, né? É o que a gente chama de 4 R's. Então, o ideal dos abrigos é que eles, né, sejam uma casa de passagem e que apliquem os 4 R's, né? Então, o que são os 4 R's? É a parte de resgate, então, resgate seletivo, a parte de reabilitação, então eu resgatei, eu cuido, então eu vacino, castro, dou vermífugo, faço a microchipagem, né? Desculpa te interromper, Lu. Claro. Vamos começar pela primeira. O que seria um resgate seletivo? Ótimo, boa pergunta. Por exemplo, aqui em Curitiba é praticado o resgate seletivo, que é só pela ambulância. O que significa isso? Que eu não vou resgatar, se você não quer mais o seu cachorro, eu não vou fazer o resgate dele. É quando ele necessita do resgate. Então, por exemplo, geralmente a maioria é por atropelamento, ou é por um cão que está na rua e sendo agressivo, por mordeduras, né, atacando pessoas. Importante saber disso, porque daí a vizinhança pode entrar em contato, né? Porque o cão, ele precisa ter um tutor, né? Claro. Fato. Se ele está na rua, a não ser que ele seja um cão comunitário, que também pode acontecer, tá? Mas aí ele e aí participaria também do resgate seletivo, né? Ele está sendo cuidado, tal, e o pessoal da prefeitura sabe quem são os cães comunitários, tá? Então, resgatou, é porque está realmente necessitado. O abrigo ideal faz isso, por isso que estou falando resgate seletivo, porque tem ONGs, tem outros abrigos que às vezes o cão está passando na rua, feliz, abanando o rabinho, resgata. Resgata, né? Isso. Então, assim, tem ONG, as pessoas precisam ter consciência disso, que se o cão tá feliz, tá sadio, tá na rua, você pode resgatar para vacinar, castrar, microchipar, que é importante. Sim. Né? E devolver para o mesmo lugar. Não tem problema, ele tá feliz na rua, né? Então, o abrigo tem que ser seletivo. Ai, que lindo que eu ouvi isso, porque eu já falei isso tantas vezes, as pessoas me esculacharam, cara. Não. Como que você vai pegar um cachorro indefeso e jogar na rua? Cara, mas calma, é o mundo, ele tá do mundo. Se ele tá saudável, tá bem, tá firme, gordinho, esperto, É né? bem importante isso, sabe? Porque, assim, as pessoas precisam entender que o abrigo não é o ideal para aquele cão que tá feliz onde ele tá. Porque no abrigo ele vai precisar lutar pela comida, lutar pelo lugarzinho que ele vai dormir, lutar pelo território que ele vai entrar. Passar por estresse, por confinamento, ele vai entrar num lugar que ele não conhece. Ele vai entrar numa baia coletiva que ele não conhece os outros. Ele não vai interagir, ele vai ter que tolerar e se resolver. Bem recebido lá dentro, né? Sim. E ao contrário do que um cão que está feliz na rua, ele está lá, ele sabe se virar ali, né? Claro que é isso, eu vou repetir, precisa cuidar, precisa vacinar, precisa castrar, que é bem importante, microchipar, e ele pode vir a ser um cão comunitário. E mas a proteção é importante, mas a acumulação é prejudicial. É prejudicial, né? Para ambas as espécies. Resgatar qualquer um que está feliz na rua ali, entendeu? Não é interesse isso. Não é o ideal de abrigo isso, né? O abrigo, ele precisa ser uma casa de passagem.
Com certeza. Então, resgatou, reabilitou, né? Aí o outro R é ressocializar, ou seja, aqueles cães que precisam de ajuda. Que entra a minha prática. Eu ressocializo os cães. E depois o quarto R é retorno para a sociedade, que é o processo de adoção, que é muito importante. Então, abrigo ideal é isso, gente. Seguindo os 4 R's, a gente tem a solução. Integra esse homem e animal, nessa relação homem-animal, num espaço comum, né? No espaço da comunidade, no espaço público, né? E aí que entra esse coletivo. Onde entra, né? Que você perguntou, onde entra a comunidade? Exato. É isso. A comunidade precisa aprender a usar o abrigo, né? Ele tem que ser uma casa de passagem, né? Sim. Dessa forma. E usar esse espaço social também, né? Onde todos circulam ali, inclusive os animais, né? Os cães vão permanecer nesse espaço social, tendo, né, uma condição saudável, né? De vida, de convivência e socializado. E retornado para a sociedade. Isso. Tá. E o terceiro R... que é a sua praia. Conta para nós em detalhes esse aspecto, por favor. Isso é bem importante, né? Isso é um outro sonho dentro do coletivo, sabe? É fazer com que todos os abrigos... É sonho dele também, ele também compartilha dessa ideia. Ótimo, sim. Ótimo. Porque assim, a gente precisa ter... Todo abrigo deve ter uma pessoa especialista em comportamento, né? Para poder ajudar esses animais. Porque muitos chegam ali com traumas, a maioria, né? Com traumas, ou porque foi atropelado, ou porque ele foi maltratado, né? Então, enfim, N traumas, vários traumas, né? E a ressocialização, ela é muito importante, né? E o meu trabalho é exatamente isso, né? Então, eu entro nos abrigos para trabalhar esses cães, aplicar tudo que eu tenho de conhecimento relacionado a comportamento, né, para que eles possam ser devolvidos para a sociedade bem. Então, assim, eu preparo os cães para que eles sejam adotados e não devolvidos. Entende? Esse é o meu foco. Né? Eu preciso trabalhar. Por quê? Porque se a gente notar... Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu comecei focado nisso. Por quê? Porque eu comecei a pesquisar e vi que a maioria da literatura dizia que os cães eram devolvidos por mau modos, né? Porque ele não se comportava em casa, comia os móveis, né? Enfim, fazia tudo de errado. E sempre devolvido, né? E isso me aborrecia muito, né? E por isso que eu abandonei toda a minha parte. Eu trabalhava com cães, mas na parte eu era empresária. Eu tinha hotel para cães, eu tinha creche para cães, eu trabalhava, fazia adestramentos, eu tinha agility, fazia tudo. E aí eu falei, não, mas eu preciso ir para a área da pesquisa para eu poder ajudar. Porque quando você pesquisa, você transforma aquilo em extensão, né? Você leva para a sociedade alguma coisa. Você consegue levar ajuda para uma quantidade muito maior. Exatamente, né? Então, nossa, na hora, vendi tudo, parei e fui pesquisar. E eu queria, e isso me incomodava. Por que os cães são devolvidos? Porque eu já, dentro do meu hotel, eu tinha uma parte dos protetores. Então, eu hospedava cães de protetoras, com uma diária super baixinha, e eu mesma levava esses cães para o evento de adoção. No final de semana eu tinha uma van, eu levava para o evento de adoção. Então, eu já trabalhava nisso. Eu trabalho na causa animal há muitos anos, né? E aí, isso me incomodava. Né? Adoção, devolução. Puxa vida. E aí eu falei, bom, então é isso que eu quero focar. Eu quero que eles sejam adotados e seja uma adoção permanente. Não tenha devolução. Né? E aí que entra o trabalho de comportamento. Né? Então, foi testado isso no meu mestrado e agora estou dando a continuação no doutorado. No doutorado, né? Trabalho. E daí, especificamente, como que esse treinamento, como ele acontece, né? Aquilo que são os desafios, os pontos fáceis, né? Ou mais difíceis nesse processo, né? Como é que é essa prática, esse dia a dia, esse Vamos começar com o processo como um todo, daí a gente vai aprofundando. Vou contar os segredos. Isso, conta os segredos aí. Né? Eu vou dar um exemplo, assim, de alguns cães que eu já trabalhei, porque, assim, lembra que eu falei do resgate seletivo? Sim. Então,
teve um cão, um pitbull, que foi resgatado porque ele estava mordendo, ele estava atacando as pessoas e ele chegou no abrigo, né? Chegando no abrigo, ele precisa ficar em observação, então ele chega pelo setor da zoonose, ele fica em observação, tudo certinho, né? Para ver a raiva, para ver tudo, todo o procedimento correto. Depois ele passa para o abrigo mesmo, né? Que, na verdade, seria esse processo de adoção. Mas como é que vai adotar um cão assim? Né? Um cão agressivo. Um cão que as pessoas têm medo de colocar a mão. E é aí que entra a ressocialização. Né? Então, o meu trabalho é... Desculpa, Lu, interromper, mas é importante lembrar que o cachorro, quando as pessoas têm medo do cachorro, o medo do cachorro aumenta. Potencializa. Ah, sim. Né? Sim. É aquela tensão sempre, as pessoas sempre desviando do cachorro, sempre se afastando, sempre saindo, porque o cachorro é nervoso. Então ele já tem um problema, isso causa uma resposta nas pessoas que aumenta o problema, aumenta a resposta e viram... Sim, vira, né? Uma bola de neve. Exato. Isso, exatamente. Então, esse cão, por exemplo, ele tinha esse problema. Então, eu comecei, o que eu fiz? A hora que ele estava pronto para ser trabalhado, eu comecei ele precisava me conhecer, né? Então, entra, claro que para você fazer isso, você tem que realmente saber fazer, né? Não pode ser qualquer um. Então, eu pedi para levar ele numa área, então eu não podia invadir a baia dele, né? Ele estava numa baia restrita. Um cão que é agressivo, eu não vou poder entrar lá no território dele, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, né, contando o segredinho, é tirar ele da área dele e levar para uma outra área, uma área que ele não conhece. Então, lá eu estava esperando esse cachorro. Então, a primeira resposta dele, na hora que ele entra nessa área, é vir para cima de mim, porque eu sou uma pessoa que ele não conhece, tá? Então, o jeito que você recebe esse cão, você tem que saber fazer. Porque se eu empurrasse, seria pior. Então, ele vem para pular, então eu simplesmente me viro e ao mesmo tempo eu já dou um petisco para ele. Então, isso é uma maneira de você mostrar para o cão que você não quebrar aquilo que ele está esperando, né? Exatamente, você quebra isso no cão. E aí eu comecei a trabalhar. Então, todo dia eu trabalhava um pouquinho, pedia para a pessoa levar ele para lá, né? Para você ter uma ideia, ele só era retirado da baia com cambão. Cambão, para quem não conhece, é aquele cano com uma corda que é exatamente para resgatar cão agressivos, né? Então, ele só era levado para essa área com cambão. Para proteger a pessoa que está carregando ele, né? Então, eu trabalhei com esse cão durante 15 dias, 20 dias, né? E fui mostrando para ele, cada dia, quem eu era, que eu estava ali respeitando esse cão, né? E o que eu fazia para ele tirar essa energia negativa também? Brinquedos. Os cães gostam de brincar. Então, os protocolos que eu desenvolvi são 2 para esse tipo de caso. A interação humano-cão e o protocolo de treinamento. Então, a interação humano-cão é isso. Eu levo o cão para uma área com brinquedos e ele fica à vontade fazendo o que ele quer. E quando ele vem tendo contato comigo, né, com o humano, interação humano, eu faço carinho. Então, é a resposta que eu dou para ele quando ele se aproxima. E aí, o cão passa, principalmente os cães de abrigo, passa a entender que é gostoso ficar perto do humano, que não é ruim, que ele não precisa atacar, né? E esse cão foi feito isso. Quando eu tinha a certeza que ele estava me obedecendo, eu comecei a trazer mais gente para essa área de interação, para mostrar para ele que todo mundo podia ser bom, né? E dessa forma ele foi ressocializado e ele foi adotado. Então, assim, é para isso que a gente precisa trabalhar, é para isso que precisa ter alguém que conheça o comportamento dentro dos abrigos, né? Então, não é só cão agressivo. Aí tem o exemplo, contando o segredo, o cão medroso. O cão medroso é a mesma coisa, né? Então, eu preciso me aproximar com calma, eu preciso me aproximar com respeito, né? E fazendo aí é um trabalho dentro do comportamento que chama habituação. Eu vou fazer o cão se habituar com a minha presença. A hora que ele se habituar, aí que eu vou treinar, aí que eu vou fazer a interação. E aí ele vira outro cão. Isso. É isso que você traz aqui para nós, assim, é precioso, né? Essa relação homem-animal.
E Nilfer estava falando desse circuito, né? Exato. Então, há uma resposta que é dada frente, né? Isso. Há um comportamento manifesto ali. Exato. E você mostra exatamente o contrário, né? De como esse humano deve se aproximar e que ele vai ter um outro resultado, né? Então, nesse processo de ressocialização, você gradativamente mostra que é possível, desde que esse humano se coloque e você fala algo importante para mim, assim, uma posição de respeito. Né? De respeito ao animal, né? Ao sofrimento do animal, né? Ou ao mal-estar desse animal, seja no ataque, né? Seja no medo que ele demonstra, né? E olha que bonito que é a estrutura disso, né? Porque nas técnicas mais antigas de treinamento, o que um cachorro agressivo ganhava? Surra até ele desistir de atacar. Né? Era reforço negativo, né? E aí agora a gente percebe que quando a gente ensina o cachorro o que ele tem que fazer ao invés de punir ele pelo que ele não devia ter feito, a gente tem uma estrutura de aprendizado muito mais rápida, fácil, tranquila, duradoura e não gera outros problemas, né? Isso que eu ia falar, além de ser rápida, ela é duradoura, porque veja, você adestrar com punição, vai chegar um momento que ele não vai fazer mais. Ele vai responder de uma outra forma. Sim. Você pode ter certeza. Com certeza. Ele vai revidar em algum momento. Né? Então, a punição nunca. E cães de abrigo, jamais. Eu sempre falo isso. Todo mundo vai me ver em palestra. Nunca, jamais deve-se usar reforço negativo com cães de abrigo. Em nenhum momento. Nenhum momento. Por exemplo, o protocolo de treinamento que eu desenvolvi foi exatamente desenvolvido pro cão de abrigo. Entende? Ele não, nem o puxão na guia, ele é feito. Tá? Então, a guia unificada, ela é usada nesse treinamento, mas solta, é só para indicar que ele vai, depois da brincadeira, para ser usada como instrumento de comunicação, não de contenção. Isso. E é tão interessante que os cães, quando eu tô... E esse treinamento eu faço em 5 dias só. A resposta é em 5 dias. E é muito interessante que quando eu deixo a guia lá junto com os brinquedos, para mostrar que é uma coisa agradável e que não é uma coisa ruim, né? No 3º dia, o cão dá o tempo que ele já brincou, ele quer treinar. Por que treinar? Porque ele ganha petisco também, né? Então, a hora que dá o tempo que ele sabe, já brinquei, agora é meu treinamento, ele vai... Tem cão que chega a pegar a guia e trazer a boca pra gente. Porque ele falou, opa, tô pronto. Tá na hora agora, tá na hora. Então, sempre sem punição, sem nada, sabe? É um protocolo desenvolvido que faz parte do curso MECA, né? Que é desenvolvido exatamente para cães de abrigo. Claro, eu fiz adestramento, fiz com os alemães no Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que os alemães vieram para o Brasil. Acho que não sei se eles vieram depois, mas eles faziam Schutzhund. Não sei se você conhece. Então, baseado nisso, que o Schutzhund é só carinho e tal. É um método de adestramento. Você um faz esporte. Um esporte. Ele virou esporte, mas ele começou como um adestramento que passou para um esporte. Então, você trabalha aquele cão, tanto para guarda, para esporte e tudo. Mas é só com um método que o alemão fazia só carinho. E era muito engraçado ver alemão fazer carinho. Exatamente. Também pensei nisso. Quando eu falo, eu assusto, falo alemão fazendo carinho. É um método sem castigo. Não existia castigo. Por isso que eu fiz esse adestramento. Eu fui a única mulher da turma na época. E aí, eu peguei isso e falei, é isso que eu quero, sem carinho. Mas quando eu comecei, sem castigo, desculpa. Quando eu comecei a fazer carinho no cão de abrigo, por ele não me conhecer e por ele passar por alguns maus tratos, né? Fazer isso. O que acontecia, eu tive que... Aí que eu introduzi o petisco no meu protocolo, né? Aí eu desenvolvi o protocolo carinho e petisco. Porque no começo, para ele se aproximar de mim, com medo, só com petisco. Né? Pra saber que era uma coisa legal. Brincadeira, petisco e tal. E depois, aí também eu incluo o carinho no treinamento também. É muito legal. Porque às vezes você não tem carinho, não tem petisco na sua casa. O carinho você vai ter sempre, né? O carinho tá posto em você, né? Não tem... O carinho tá lá. E esse curso que você faz, conta um pouquinho para nós como que ele funciona, ele é aberto para pessoas comuns. Réis mortais? Para qualquer um que queira trabalhar nessa área.
Ou adquirir conhecimento, né? Pensa assim, aprender. Exatamente. Porque a gente não conhece os nossos animais, né? Então, precisamos, acho que, de educação, de formação, para que essa convivência, né, se torne mais harmoniosa e que a gente passe a respeitar quem eles são, né, e possa interagir de acordo com aquilo que são as possibilidades, as necessidades deles. Né? Exato, Tá? é isso mesmo. Essa comunicação, né, que o Fernando fala, para que a gente possa ter essa comunicação adequada, né, Claro. para todos nós, né? Tá. Então, é um curso, ele foi desenvolvido por causa disso. No mestrado, eu desenvolvi os protocolos e eu fazia, né, no abrigo. Daí, eu fui embora do abrigo. E quem continuava? Ninguém. Então, no doutorado, eu falei, eu preciso aplicar o protocolo, mas com quem? Com os colaboradores do abrigo, né? Total. E aí que foi a ideia de criar o curso MECA. Por quê? Eu levo os protocolos, mas para ensinar quem? Os colaboradores. Porque eu saio do abrigo e o colaborador continua. O método continua sendo aplicado. Então, o colaborador tem a visão do comportamento agora. Ele tem a visão de que aquele cão trabalhando com a interação, tendo um contato maior, o cão é outro. Uhum. Então, o colaborador consegue ver que ele trabalha melhor no abrigo, dessa forma. Porque o cão responde. Sim. Né? Então, foi um curso exatamente para isso. Foi baseado naquela coisa que a gente pensa, né? Na extensão. Eu quero divulgar o conhecimento, não quero guardar para mim. Sim. Né? E aí, no abrigo, podem, não só o colaborador, mas, por exemplo, tem veterinários dos abrigos que fazem, tem residentes, né? Então, todo mundo que quer fazer, faz. Tá? E ele é um curso de 5 dias, né? E é um curso de imersão. Então, eu fico assim, o dia inteiro no abrigo, tá? Trabalhando. A gente faz o protocolo de interação humano-cão e treinamento e trabalha esses cães também que estão ali, o cão com medo, o cão agressivo. Então, os colaboradores começam a aprender. E a gente faz uma outra coisa bem legal, que é a socialização. Formação de grupos, né? Muito bom. Então, a gente leva, por exemplo, se eu tenho 5 colaboradores fazendo o curso, cada um vai estar com um cão. E a gente pega cães de baias diferentes, para que eles aprendam a socializar os cães. Então, é um resultado muito importante, porque, por exemplo, aqui no abrigo de Curitiba, eu capacitei 4 turmas. Todos os cães que foram adotados da capacitação, nenhum voltou. Maravilhoso. Maravilhoso, não é? 100%, assim, isso. É quando o processo para de ser receita de bolo e começa a virar habilidade. Isso, porque ele né? não pode ser receita de bolo. Não Cada pode, cão é cão. Eles são individuais, né? Total. E aí você perguntou, mas qualquer pessoa pode fazer, né? E então o curso MECA, ele ficou assim, todo mundo quer fazer, mas eu não tenho abrigo. Como é que eu faço? Então, agora ele foi lançado, já é a 2ª turma agora, em formato online. Tá. Então, você pode fazer, Tá. todo mundo pode fazer em casa e treina o seu próprio cão. A única exigência de participar é você ter um cão, né? Então, eu passo esses conhecimentos para a pessoa que está em casa. Mas por que eu vou aprender a tratar cão de abrigo? Não, o cão de casa também tem dificuldades comportamentais, né? Sim. Então, qualquer pessoa pode fazer. A gente está indo para a 2ª turma agora. E aí instrumentaliza até para esse contato com cães que a gente sai, né? Sai de casa e vai com o seu cão para fora, né? Pronto. Então, como se relacionar com esse outro cão, né? Que você vai encontrar na rua. Você tá passeando. E tem conflitos. Isso. Tem vários conflitos. Não, e inclusive os empresários do setor, né? Porque a gente fala de abrigo, mas o hotel é uma espécie de abrigo. Exato. A creche é uma espécie de abrigo, sim, né? Sim. Tem as suas separações, suas misturas, suas atividades, Sim. observação de comportamento Cada é o mais cão tem seu importante. temperamento, Isso, né? Então, todo mundo, eu acho que principalmente quem cuida de mais cachorros pode se beneficiar, né? Sim. Desse conhecimento. Porque eu falo bastante da linguagem corporal, sabe? Dessa coisa da socialização, dessa coisa de, por exemplo, jogando agora para um indivíduo, você vai passear com seu cãozinho e tem aquele passeio traumático, que não é um passeio gostoso, né? Porque ele tá vendo um cão lá e ele quer
e ele tá latindo, e as pessoas sempre acham que ele quer brigar com o cão. E nem sempre ele quer brigar, ele quer conhecer o cão, né? E no curso eu falo como que é esse ritual do reconhecimento do cão, que é um comportamento natural da espécie. E que as pessoas, os tutores, não deixam eles fazerem. E o contrário também acontece, né? Às vezes o cachorro tá dando uma mordida de aviso ali, tipo, dizendo, sai de perto de mim, e a pessoa falando, não, ele só quer brincar, pode deixar chegar perto. Exato. Né? Porque não tá conseguindo perceber o que o cachorro tá dizendo. A linguagem dele, né? O que ele tá querendo comunicar. Exato, né? exato. Então, entender essa comunicação é fundamental para um bom relacionamento, né? Sim. Então, que depende dos dois sujeitos nesse encontro, né? Exato. Depende do cão e às vezes ele tá muito mais disponível do que o humano. né? Porque o cão, ele tá dependente ali, né? O tutor tá carregando a vida dele tá ali, né? O tutor tá levando a guia dele, então... E como que faz para se inscrever no curso, Lu? Ah, que legal. Bom, vai ter agora uma turma em maio, já está aberta as inscrições, já estão abertas. E tem no meu Instagram, tem o link, tá? Perfeito. E no Instagram do IMVC, que o curso é pelo Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo. Tá, legal. Tá? E esse é um curso único ou recorrente? Tipo assim, Direto. se eu perdi a inscrição agora, posso fazer depois? Vai ter a próxima turma. Maravilhoso. Vai ter. Agora Fica vai a dica abrir aí, bichos. Fica a dica. Agora vai abrir direto. Legal. E assim, eu não pego... É um curso que fecha logo, porque eu não são turmas tão grandes não, assim. Porque assim, é um curso que eu faço... você faz a prática comigo, mesmo sendo online. Aham. Então, é uma aula teórica só, e os outros dias são 5 dias. É tudo prático. Você vai fazer com o seu cão. E eu vou estar lá olhando no vídeo. Entendeu? Total. Então, eu não posso pegar muitos alunos, senão eu não consigo dar atenção a todos. Perde muito tempo para esperar todo mundo fazer, né? Então, o curso é de 5 a 7 alunos. Tá? Por isso que fecha rápido a turma. Sim, as turmas. Legal. Mas vai ter sempre. Maravilhoso. Então, tivemos esse papo maravilhoso com a Lu Baldan. E você que quer estudar mais e aprender mais sobre isso, né? Entra lá no Instagram dela, como é que é, Lu? É lu.baldan. Lu.baldan. Vai estar tudo na descrição aqui, todas as informações que vocês precisarem. Lu, muito obrigado pela sua participação, cara. Esse papo foi maravilhoso. Foi muito bom, muito bom. E muito faltou tempo ainda, porque tinha mais assunto para falar, né? A gente podia ficar por horas aqui. Puxa, eu que agradeço, viu? Obrigado. Prazer, Fernando. Obrigado. Prazer. Obrigada. Eu adorei. Obrigado. Que ótimo. Bichos, um agradecimento especial ao Lado B Studios, que traz essa qualidade de som e imagem para vocês. Assistam a gente na TV Mais Pet, canal 32 da nova parabólica da Sky, ou acompanhe a gente no Spotify ou pelo YouTube. Quinzenalmente temos episódios novos, né? Sim. E reprises na TV Mais Pet, e aqui no canal do YouTube você pode escolher os episódios que quiser mais maravilhosos do mundo para vocês acompanharem. Obrigado, bichos. Estamos muito juntos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.